Olá, para você que está aqui no canal Astrologia Clássica, seja muito bem-vindo. Eu sou Ana Rodrigues. Nós vamos fazer uma avaliação da semana que vai do dia 11 ao dia 17 de fevereiro para entender o clima dos dias. Não é previsão sobre assuntos mundanos, políticos, econômicos, não é nesse sentido, e também não é previsão sobre o seu mapa natal. A ideia aqui é mais eletiva, é sentir o fluxo dos dias para você conseguir organizar as suas atividades e interesse geral, tá? Então é mais uma previsão para clima geral. Nós vamos falar dessa semana então do dia 11 ao dia 17, tem 2 ingressos acontecendo, então fica aqui comigo até o finalzinho e vamos lá para não perder mais tempo. Domingo, dia 11, meia-noite e 4, temos a Lua que inicia a semana no signo de Peixes, formando esse aspecto harmonioso a Júpiter. Tradicionalmente, Júpiter é regente de Peixes, né? E aqui em Touro, a Lua tem exaltação, então nós temos aquilo que se chama recepção mútua. O domingo segue de forma tranquila, não tem muita velocidade, porque a Lua está em Peixes, signo da água, mas ele é muito pacífico, ele tem uma facilidade também em lidar com o clima geral, né? Uma adaptação aos assuntos do dia, às pessoas, e caminha num sentido assim linear, né? Ele vai levando uma possibilidade de tranquilidade. O dia é bom para relaxar, ele é bom para curtir, ele não é muito voltado para agitação e movimento assim. Mas a gente tá num domingo de carnaval, então as pessoas vão aproveitar o domingo de carnaval de forma mais tranquila também, né? É um aspecto harmonioso, tranquilo, ele é bem voltado para um campo um pouco mais pacífico, tá? E aí que eu falei, isso aqui não é previsão individual e não é previsão para o sentido do mundo, essa é uma época agitada naturalmente, só o clima que não intensifica tanto problemas. Nas suas ações aí durante o domingo, nas suas atitudes, em que você estiver lidando, você vai sentindo facilidade em levar as coisas sem se enroscar muito. A recepção mútua para a Lua, mesmo que não seja veloz, ela tem a linearidade da Terra. Agora, domingo, sem sombra de dúvida, é ideal para relaxar mesmo. E até no sentido mais espiritualista, místico-religioso, para meditar, para entrar em contato com a espiritualidade, para lidar com assuntos que tenham relação com símbolos. O processo criativo também é bem interessante e tudo isso fica tranquilo. Aqui no domingo é um dia para relaxar mesmo. Depois desse momento, que vai ser meia-noite e 4, não teremos novos aspectos perfeitos no domingo, mas a Lua continua em Peixes e ainda em Peixes ela vai formar aspectos, né? Na segunda-feira com Vênus, com Marte ainda, tá? Então, nós só temos esse aspecto perfeito aqui no domingo. Se você está assistindo aqui, aproveite para curtir, não esqueça de curtir, coloque seus comentários, coloca aí um oizinho para mim, para eu saber que você esteve aqui, tá bom? E se quiser se tornar membro, torne-se membro, se você gosta de estudar astrologia, porque na seção de membro já temos muitos vídeos e temos vídeos ali com conteúdo mais técnico mesmo. Todos voltados para a astrologia tradicional, mas todos são muito bem-vindos. Se você estuda astrologia moderna e quer conhecer um pouco mais de astrologia tradicional, torne-se membro ali. Tem até um curso rapidinho sobre sinastria do ponto de vista tradicional. Aproveita aí a oportunidade. Na segunda-feira, dia 12, gente, nós vamos ter o primeiro aspecto a 1h31. É um que vai ser esse aqui, com Vênus, a Lua em aspecto harmonioso a Vênus. Para Vênus é bom, a Lua está na exaltação dela, né? Para a Lua não é muito bom não, onde Vênus está no detrimento da Lua. Mas ainda assim, a natureza do aspecto é harmoniosa, mantemos um clima um pouco mais calmo, ele não tem agitação, mas como Vênus está num signo da Terra, o cumprimento das atividades não é prejudicado, porque tem um perfil um pouco mais prático. Mas, naturalmente, Vênus é o planeta que tem uma relação com curtir, com se divertir de maneira geral. E como ela está sendo recebida aqui no ponto onde ela tem exaltação, essas necessidades elas ficam mais elevadas, né? O lado mais satisfatório da vida fica bem exacerbado. Então, há uma tendência natural à busca por satisfação. E aí, gente, independente de se você curte ou não curte carnaval, se gosta de viajar ou não, se está em casa relaxando, o dia ele segue num clima em que a gente percebe uma necessidade maior aí de encontrar satisfação mesmo, né, de uma forma geral. Para o processo criativo é muito interessante e dá vazão prática para o assunto criativo. Então você pode colocar projetos em prática que consegue realizar. Ele é um dia saudável, inclusive para assuntos financeiros, aquisições também, né? Não tem nem um pouco de agitação e flui bem. Mas esse aspecto vai ser na madrugada, né? Quando for 9h31,
Aí nós vamos ter a Lua em um aspecto harmonioso a Marte. Marte ainda está aqui também em Capricórnio, né? Marte ainda está aqui em Capricórnio, é um aspecto com a Lua bem no finalzinho aqui de Peixes e o Marte bem no finalzinho de Capricórnio. Ainda assim mantém esse fluxo realizador e prático pelos assuntos. Tanto a natureza do aspecto é harmoniosa, como a Lua encontra Marte muito forte. Então, para a realização, produtividade, né, vamos dizer, ele é bem interessante. Só que não tem velocidade, não tem agitação, ele mantém o passo firme, mas é um dia robusto, muito produtivo. Se você estiver trabalhando na segunda-feira, vai sentir essa facilidade em levar as coisas, sem muita agitação. Ele é um clima controlado, vamos dizer, mas você realiza o que for necessário realizar. Depois desse momento, a Lua vai ficar fora de curso um pouquinho, menos de 1 hora, porque às 10 horas e 26 minutos ela já ingressa no signo de Áries, né? E se você quer entrar um pouco mais a fundo na astrologia tradicional, mais a fundo, que eu digo, para se tornar astrólogo, para aprender mesmo no sentido mais técnico, com planejamentos de cursos, tem os cursos lá na plataforma EAD, aprenderastrologia.com.br. Então você pode iniciar os seus estudos em astrologia tradicional e escolher dali, né? Tem planos de estudos que tem mais de um curso, você pode adquirir os cursos separadamente também, tá bom? Então acessa a plataforma aprenderastrologia.com.br, pega o seu cupom de desconto, coloca lá no carrinho onde tem a palavra cupom, clique em cima e adiciona um cupom, e aí você vai ter um desconto bem legal para iniciar os seus estudos, tá bom? Então, gente, desse meio da manhã aqui da segunda-feira em diante, aí já entra num campo bem agitado, ele já tem uma velocidade, tem até um clima um pouco imprevisível, ele tem uma agitação bem visível, né? O ritmo fica bem mais acelerado. Mas depois desse momento, às 10h26, a Lua não tem novos aspectos entrando em Áries, ela vai chegar a um aspecto harmonioso a Mercúrio, mas só no dia seguinte. Então, todo esse clima um pouco mais agitado, imprevisível, um pouquinho ansioso, ele fica presente. E aí, na terça-feira, dia 13, 3 horas e 5 na madrugada, é o momento em que Marte ingressa aqui no signo de Aquário. Ele deixa a sua exaltação. E, gente, nesses primeiros graus aqui do signo de Aquário, Marte não tem muito poder, ele não tem domínio no signo de Aquário, ele entra aqui no termo de Mercúrio, na face de Vênus, ele não tem também um domínio na triplicidade do ar, e isso vai caracterizando aquela condição peregrina, né, para Marte. Quando o planeta fica peregrino, ele fica fora do ambiente natural dele, ele fica um pouco fora do contexto, né? E o que acontece com Marte é que ele tem calor e o Aquário também tem calor. Então, esse trânsito de Marte em Aquário, ele tende a ser agitado, né? Ele pode ser agitado com opinião, ideia, com o fluxo mental das coisas, que surge em torno de assuntos, né? Vamos colocar num clima global. Mesmo que ele não tenha um perfil agressivo fisicamente, pro lado físico, assim, né? Porque o Aquário, ele tem a umidade e tal. Pela permeabilidade, pela agitação, a gente percebe que esses dias eles já começam a ir para um campo um pouco mais turbulento. Quando Marte receber aspectos desafiadores, por exemplo, né? Ele vai para um campo um pouquinho mais agitado, tá? Então mantenha atenção. Aqui a gente perde um pouquinho da praticidade, porque Marte deixou o signo da Terra, que tem essa linearidade da secura, e ele entra num signo com umidade. Então aqui a gente já tem um pouco mais de dificuldade com o processo produtivo físico, mas ele vai agitando toda a bravura no campo de ideia, pensamento, opiniões, esse lado mais lógico, né, da vida de uma forma geral. 7h44, durante a manhã, a Lua, que ainda está em Áries, ingressou em Áries no dia anterior, vai chegar a esse aspecto harmonioso aqui a Mercúrio. O aspecto é bom, né? O aspecto é leve, e aqui a gente encontra facilidade em lidar com o fluxo natural das coisas. Tem velocidade, né? E tem facilidade para lidar com assuntos comerciais, assuntos envolvendo transportes, equipamentos, os equipamentos eletrônicos também, fluxo de comunicação e postagem são rápidos. E assim, tem uma agitação, mas ela não chega a ser uma ansiedade, porque a natureza do aspecto é harmoniosa. Eu penso mais num fluxo fácil para as coisas aqui na terça-feira, dia 13, então a partir das 7h44. Mas aí depois desse momento, a Lua e nenhum outro planeta terá aspecto perfeito. Aí no dia 14, que é quarta-feira, a Lua, transitando ainda aqui no signo de Áries, vai chegar primeiro a um aspecto harmonioso aqui ao Sol,
que está em Aquário. Bom, ela está na exaltação do Sol, né? E isso vai facilitando bastante esse sentido de vivacidade, energia e motivação. Então, a quarta-feira, ela começa com esse clima, né? Olha, 13h40, bem no meio da madrugada. Mas quando for 7h20 no início da manhã, a Lua vai chegar a um aspecto desafiador a Vênus. Ó, ela está aqui em 27,13 e Vênus está aqui em 27,13 de Capricórnio. Aqui a gente já tem um campo um pouquinho competitivo, às vezes ele pode ser um pouco ansioso, irritado, principalmente quando a gente quer voltar à vida, as coisas que a gente está fazendo para busca de estética, satisfação, atendimento de desejos e tal. Ele tem um fluxo um pouco competitivo. Além da natureza do aspecto ser desafiador, é uma quadratura, nós temos aqui uma recepção por debilidade, né? Porque Vênus está na debilidade da Lua, a Lua está aqui na debilidade de Vênus. Isso vai criando um campo competitivo, às vezes ansioso ainda, né? Com os assuntos do dinheiro, aquisições, mantém atenção, tá? Ele é bem inspirado, assim, mas agitado, né? Então é aquela coisa do momento, né? Que acaba empolgando um pouquinho demais. 12h02, a Lua vai ingressar no signo de Touro. Então toda essa agitação já diminui bem. Quarta-feira de cinzas, né? Quem folgou aí no feriado, quem teve folga no feriado, tá voltando a trabalhar, né? Alguns voltam depois do meio-dia, mas volta num ritmo lento, né? Já é natural da quarta de cinzas, ainda mais uma quarta de cinza com a Lua em Touro, né? Vem com esse clima mais pesadão, né? Ele é lento, assim, mas não tem uma característica nervosa, a Lua tá exaltada e tal. Mas aí, gente, quando for 13h56, a Lua vai chegar a um aspecto desafiador a Marte, o que já deixa o clima um pouco irritado. Olha, ela vai estar em 1,6 graus de Touro e Marte está em 1,6 de Aquário. A gente tem uma quadratura de signos fixos que pode representar tanto a dificuldade em pegar no ritmo, assim, sabe? Engrenar na produtividade mesmo, dificuldade em empregar atitude, ação, a produtividade fica bem prejudicada mesmo. Um dos assuntos que merece atenção aqui com a sua característica mais de bravura, de irritabilidade, que também fica um pouco elevada. Como Marte ingressou em Aquário e o calor concilia com o calor de Aquário, né? O calor de Marte concilia com o calor de Aquário, há uma característica muitas vezes a exacerbar um pouco essa tendência mais ríspida, assim, né? Então mantenha um pouquinho de atenção. Eu penso que um grande problema desse momento mesmo é engrenar na velocidade. Ele prejudica muito o fluxo produtivo. Ele vem um pouco arrastado, ainda com dificuldade, tá? Depois desse momento, nós não teremos mais aspectos na quarta-feira, e na quinta, 1h57, nós vamos ter a Lua chegando a um aspecto harmonioso primeiro aqui a Saturno, e o Saturno está em Peixes, continua com um clima um pouco lento, é bem no começo ali, né, 1h57 na madrugada. A gente não vai percebendo muito, porque tanto a natureza do aspecto é leve, como a própria característica do aspecto, ela é calma, assim, né? Ela favorece essa coisa de relaxar e tal, como a hora, né, também que acontece para nós aqui no Brasil é madrugada, então a maior parte das pessoas estão dormindo, então a gente nem vai sentir muito isso. E depois desse momento é quando a Lua vai chegar ao mesmo grau de Júpiter, ela chega em 9,1 e vai mantendo ainda, vai ser 3h31, esse aspecto vai mantendo ainda essa tendência lenta, calma, relaxante, assim, né? Na verdade, ela é bem robusta, mas ela é bem parada mesmo, então para relaxar é bom, né? Então a gente vem com a madrugada que favorece dormir e relaxar e tudo mais. Depois desse momento, gente, é só lá para o final da tarde que nós vamos ter um novo aspecto, às 17h36, a Lua vai chegar a esse aspecto desafiador a Mercúrio. E ela vai ampliando essa influência mais desafiadora ao longo de todo o dia. E esse momento, às 17h36, é o ponto exato. Então, a quinta-feira vem com a manhã e a tarde, principalmente, com uma tendência um pouquinho difícil em processos técnicos para comunicação. Não estranharia ali acontecer quedas ou de internet, assim, ou prejuízos em redes sociais, né, que a gente tem tido bastante ultimamente, assim, dificuldades técnicas mesmo. E aí elas podem ser também no seu nível próximo, né, dificuldades técnicas.
E também para a comunicação, ela já não é tão eloquente, já não favorece muito colocar as palavras, ideias e opiniões de uma maneira muito tranquila. Então a gente pode encontrar um pouco de dificuldade no fluxo comum do dia, nas conversas com as pessoas também. Pode ser até um pouco teimosa, assim, né? Que é uma tendência comum dos signos fixos. Dia 16 de fevereiro, que é sexta-feira, tem o primeiro aspecto perfeito, 12h01, mas ele vai aumentando a influência durante toda a madrugada e amanhã, que é a quadratura da Lua com o Sol, formando a fase crescente. É uma fase crescente de signos fixos, ela não tem muita velocidade. A Lua se sai melhor aqui porque ela está exaltada e o Sol está aqui no detrimento dele, então ela sai bem mais favorecida do que o Sol pela própria visibilidade, né? A Lua crescente, a Lua já está aumentando a visibilidade, como pela condição zodiacal também ela está bem interessante. A Lua em Touro, ela tem um clima, um perfil mantenedor, robusto, abundante, que não tem aquela característica muito de iniciativa, de tomada de atitude, de risco. Ele é mais pausado. Como um perfil de terra, favorece os assuntos de planejamento, né? Os temas todos que você esteja planejando, eles tendem a fluir de uma forma prática, sem muita velocidade. Agora, se é uma quadratura de Sol e Lua, né? E o Sol sempre representa as autoridades e de qualquer nível, pode ser de um nível próximo ali. Então, dificuldade em lidar com as autoridades também pode ser uma das questões durante esse período, principalmente porque o Sol está num ponto de debilidade aqui, né? Bom, gente, depois desse momento, às 13h05, nós temos Vênus ingressando em Aquário. Então, Marte ingressou em Aquário, Vênus vem junto, né? Marte e Vênus estão caminhando juntinhos já. Daqui a pouquinho, Vênus ultrapassa aqui Marte. E essa é uma configuração estranha para Vênus também. Só que esses primeiros graus aqui, ó, eles são o decã de Vênus, né? Face de Vênus. Então, ela não está peregrina como Marte. Porém, assim, Vênus vai instigando um pouco mais da experimentação para satisfação geral, que é um tema natural de Vênus, né? Ela tem um pouquinho de poder, não tá toda perdida, mas ela tá muito próxima de Marte também. Então, eu até penso muito desse entrosamento, envolvimento com coisas do entorno que acabam estimulando muito as pessoas a se engajarem nas tendências, né? De uma forma geral. Mas ela é alegre, né? É uma configuração boa, eu penso. Alguns astrólogos até caracterizam a natureza de Vênus como quente e úmida e outros como fria e úmida. De qualquer forma, a umidade se concilia com a umidade de Aquário. Então, esse envolvimento com as coisas fica um pouco mais presente do que quando ela estava aqui no signo de Capricórnio. E principalmente o envolvimento no que diz as coisas boas da vida, né? Curtir, se satisfazer, coisas desse campo. Não muito no que diz respeito à produtividade e outros assuntos, tá? E aí, depois desse momento do ingresso de Vênus em Aquário, às 16h39, a Lua ingressa em Gêmeos. Desde aquele momento, a 12h01, quando ela formou a fase crescente, ela fica fora de curso, até às 16h39. Bom, aí o ingresso da Lua em Gêmeos. Bom, Vênus ingressou em Aquário, a Lua ingressa em Gêmeos, é uma tônica bem do ar, né? Isso vai criando um pouco mais de velocidade, de ânimo, mas é bem envolvida também com as coisas do entorno e isso pode gerar um pouquinho mais de ansiedade com os assuntos. Ele é um pouco empolgado, né? Assim, acaba gerando um movimento cotidiano rápido, mas o signo de Gêmeos, além de ter umidade, ele é um signo mutável, e isso vai deixando o clima bem oscilante, né? Então ele não é sólido, muitas vezes pode representar mudanças repentinas de interesses, ou até nas coisas que você estiver lidando, se for muito cheio de procedimento, às vezes pode encontrar um pouco de dificuldade em manter o passo aí nos procedimentos, tá? Mas é um perfil yang, assim, para fora, extrovertido, né? Não tem uma tendência muito, assim, mal-humorada, não, ao contrário. E depois, gente, às 17h01, logo um pouquinho depois, né? A Lua aqui, ela chega aí a um aspecto harmonioso a Vênus. Então, vai instigando aqui para sexta-feira um clima de curtição. Mas ali de curtição mesmo, né? Porque Vênus em ar, Lua em ar, vai estimulando muito esse sentido de envolvimento com as coisas, de curtir, de se divertir, de conversar. Fica aquele clima bem do ar, assim, bem movimentado mesmo, assim, em interação. É bem fácil para interação e troca. Em seguida, ela vai ter esse mesmo aspecto com Marte, né, que tá ali do ladinho. Como a natureza do aspecto é harmoniosa, esse clima todo aqui da sexta-feira
desde a tarde, olha, desde quando a Lua ingressou em Gêmeos, 16h39 ela ingressou em Gêmeos, 17h01 ela chegou ao trígono a Vênus e às 21h56 a um trígono a Marte. Então essa sequência de trígonos em elemento do ar vão intensificando essa dinâmica bem movimentada. Às vezes é um pouco agitada, ansiosa, mas ela é de curtição, não é uma agitação e ansiedade que gera problemas, brigas, discussões. A natureza do aspecto é harmoniosa, ela facilita falar, né? Pode ser um pouco barulhenta, assim, né? Principalmente se vocês tiverem atividades que tem muitas pessoas, vai sentindo essa agitação, esse barulhão todo no ar, tá bom? Esse é o último aspecto da sexta. Aí no sábado, dia 17, 7h56 é o momento então dessa quadratura aqui, ó, entre a Lua em 8h23 e o Saturno em 8h23. Essa já é um pouquinho mais desafiadora, ela não gera um clima de briga, discussão, não muito nesse sentido, mas de desorganização, porque temos uma umidade elevada, a natureza do aspecto é desafiadora e ela vai para um campo confuso, bem confuso. Então, para troca de opinião, conversa, assim, assuntos que você esteja lidando com as pessoas é confuso, pode gerar mal-entendidos, como é desorganizado mesmo. Então, desorganização é um tema que você pode encontrar em vários lugares e situações durante esse momento aqui do sábado às 7h56. Mas depois desse momento, nós não vamos ter novos aspectos da Lua. Então, no sábado é só isso. E a tendência é que depois desse momento, essa agitação aqui, essa confusão, falta de organização diminua um pouquinho mais. Atividades que têm horário marcado pode gerar atrasos, as coisas que dependem de organização minuciosa, seja muito procedimental, burocrática, também pode ser bem desorganizado aqui, né? Bem confusa. Tudo isso entra nesse campo aqui, bem agitadinho aqui, né? Com esses temas todos, tá? Então a gente termina a semana aqui com a Lua em Gêmeos, iniciamos com a Lua no signo de Peixes, né? Uma semana mutável aí com esses dois ingressos de Vênus e Marte no signo de Aquário, que vai dinamizar bem o ritmo. Vocês vão perceber aí já um tanto da diferença, mas principalmente por Marte ingressando em Aquário, né? Que aí ele fica no ar, essa característica mais brava, né, de Marte, essa tendência à conquista de Marte, né, de tomada de iniciativa, ela já vai para um campo bem mais movimentado e vai gerando então um pouquinho mais dessa configuração de querer colocar domínio, opiniões, né? Ela é um pouco mais barulhenta. Certo, gente? Então, é isso. Essa semana vem com tudo isso. Nosso programa é para você conseguir aproveitar bem esses dias todos ali, tá bom? Um abraço forte aí para você e até a nossa próxima semana. Então, até mais.